Estudaremos o átomo, aprenderemos sobre bons condutores e sobre o processo de eletrização. Os elétrons movimentam-se em torno do núcleo em órbitas fechadas e distribuídas em camadas. Quando um átomo está livre de influências externas, dizemos que ele está em seu estado fundamental. Nesse caso o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. Como os sinais são opostos, prótons têm sinal positivo e elétrons têm sinal negativo, as cargas se neutralizam. Em um átomo eletricamente carregado, o número de elétrons pode ser maior ou menor que o número de prótons do núcleo. Esse tipo de átomo é chamado de íons, e sua existência se deve somente à variação de elétrons. Quando um átomo apresenta excesso de elétrons, dizemos que está formando um íon negativo e, quando um átomo apresenta falta de elétrons, está formando um íon positivo. Ao colocarmos dois prótons, um perto do outro, eles se repelem. O mesmo ocorre com dois elétrons. Um próton e um elétron atraem-se mutuamente. Nêutrons em presença de nêutrons não se repelem nem se atraem. Dizemos que os prótons e os elétrons possuem uma propriedade física especial denominada carga elétrica. Existem dois tipos de carga elétrica, positiva e negativa. Os nêutrons não possuem carga elétrica. A interação entre as partículas, como os elétrons e os prótons, permite-nos enunciar o princípio da atração e repulsão. Um bom condutor apresenta uma grande quantidade de elétrons livres, formando uma espécie de nuvem eletrônica. Um bom condutor permite que partículas eletrizadas se movimentem com facilidade. São exemplos de bons condutores cobre, alumínio, prata e ouro. Maus condutores também são chamados de isolantes. Os materiais considerados isolantes oferecem grande resistência à passagem de corrente elétrica. São exemplos de materiais isolantes borracha, poliéster, teflon, água pura, vidro, baquelita. Resistividade é a dificuldade de passagem de corrente elétrica por determinado material. A unidade que mede a resistência elétrica é denominada ohm. Dizemos que um corpo está eletrizado quando existe entre o número de prótons e o de elétrons em sua estrutura. Existem três processos básicos de eletrização: eletrização por atrito, eletrização por contato, eletrização por indução. Eletrização por atrito ocorre quando existe a fricção entre dois corpos inicialmente neutros de materiais diferentes. Haverá entre eles uma troca de elétrons, de forma que ambos se eletrizam. Neste processo de eletrização, os materiais ficam eletrizados apenas nos pontos de contato. Eletrização por contato: ao colocar dois condutores, um deles eletrizado e o outro neutro, verifica-se que o condutor inicialmente neutro se eletriza com carga de sinal igual ao do condutor eletrizado, até que ocorra o equilíbrio entre os dois corpos. Eletrização por indução: nesse processo, não existe contato entre os corpos. Ao aproximarmos um corpo carregado de um outro neutro, será provocado a indução. Após a indução, pode-se observar que o corpo induzido ficou eletrizado, somente ocorreu uma separação de suas cargas elétricas, de forma que o corpo ficou polarizado.